falar da bolha imobiliária chinesa. Prestem muita atenção nisso, principalmente vocês que já acompanham o canal, vão ligar os pontos em uma dica que eu dou com frequência aqui para vocês. Vamos a entender os motivos dessa crise imobiliária para poder falar com mais propriedade aí a respeito dela. O governo chinês, ele desestatizou a construção civil no país e injetou muito dinheiro no mercado imobiliário. Este apresenta hoje 30% do PIB da China. Um dos objetivos é que a população rural migre para centros urbanos. Hoje, a China é um dos países que mais investe em ciência e tecnologia. Logo, uma população predominantemente rural deixa distante a possibilidade do país ser uma potência nestas áreas. Com todos os incentivos e demandas que teve uns anos atrás, duas grandes construtoras emergiram diante deste cenário. Estas foram as responsáveis por grandes e intermináveis construções por todo o país, e movidas pela ambição de ganhar cada vez mais com isso, se aproveitando dos incentivos do governo, em curto tempo a oferta por imóveis era maior que a procura. Ligaram os pontos agora naquilo que eu sempre falo, que lei da oferta e da procura sempre impacta muito no mercado imobiliário. A especulação imobiliária também tomou parte disso, atraindo investidores que cada vez mais queriam lucrar com isso. O tempo passou, a demanda era menor que a oferta e os prejuízos começaram deixando em torno de 50 cidades fantasmas pelo país. São bilhões em prejuízos que levaram a Evergrande a quebrar. Há tentativas do governo chinês em reduzir os juros, aumentar o crédito e planejar melhor para se recuperar desta situação. E isso pode levar até 5 anos para se normalizar. E uma das medidas do governo é intensificar investimentos em ciência e tecnologia, que já colocaram a China hoje como uma das maiores referências no mundo em tecnologia aeroespacial. Para vocês terem ideia, a China hoje tem um mapeamento total do Hélio 3 que existe na Lua. Agora, se vocês não fazem ideia do que vem a ser o Hélio 3 é um dos principais candidatos a substituir o petróleo no futuro. E ele é uma das maiores apostas do mundo na geração de energia limpa e durável nos próximos anos. E o que isso realmente implica para você aqui no Brasil? Hoje, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Mas isso não significa que deixamos de lado os nossos outros parceiros que já tínhamos no passado. A diferença é que a China começou a comprar muito mais do Brasil do que os nossos outros parceiros comerciais faziam no passado. Esta desaceleração do mercado imobiliário chinês, com a redução das exportações do ferro para a China, isso pode e deve impactar muito o nosso PIB. Porém, não é apenas o ferro que a China importa do Brasil. E é por isso que é muito saudável para nós brasileiros que nossos governos tenham sempre uma boa diplomacia com outros países, que sempre estabeleçam boas relações diplomáticas e comerciais para estar sempre aí favorecendo o Brasil e manter sempre um PIB saudável. Para todos nós brasileiros, ao invés de ficar estimulando uma polarização aí tóxica, cobrássemos mais dos nossos governos para manter sempre essas boas relações diplomáticas. Isso não importa se é um candidato do partido ou de alguma ideologia A, B, C ou D. E sejam eles os eleitos que você escolheu ou não, é sempre muito importante esse tipo de cobrança e sempre fazermos críticas sensatas, sempre quando for possível. Mas aí também tem uma coisa interessante. A diminuição da exportação do ferro acaba acarretando diretamente na construção civil do Brasil e acarretando para o seu bolso, por exemplo, na hora de comprar na planta, ter um INCC mais baixo. Eu vou deixar aí na descrição a fonte da CNN que explica isso em detalhes. Eu acho uma leitura muito interessante e também vou deixar aí um link para o G1, aonde fala também de como a nossa economia pode ser mais impactada por essas questões aí da diminuição da exportação de ferro.